Olá, pessoal, aqui é a professora Michele. Hoje nós vamos falar sobre meiose. Meiose, que é um processo também de divisão celular muito particular que ocorre para a formação de gametas que atuam na reprodução. A meiose é um termo que deriva do grego meiosis, que significa diminuição. Refere-se ao fato da divisão ser uma redução pela metade do número de cromossomos nas células filhas. Isso vai ocorrer porque há uma duplicação dos cromossomos seguido de duas divisões nucleares, a meiose 1 e a meiose 2. Tanto a meiose 1 quanto a meiose 2 há 4 fases, nas quais ocorrem eventos semelhantes ao da mitose. Na meiose 1, nós vamos ter a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Na meiose 2, nós vamos ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Na prófase 1 e 2, ocorre a condensação dos cromossomos, mas com ligeiras diferenças entre si. Na metáfase 1 e 2, os cromossomos se ligam aos microtúbulos do fuso e se dispõem na região equatorial ou mediana da célula. A anáfase 1 e 2, os cromossomos migram para os polos opostos da célula. E na telófase 1 e 2, eles se descondensam e formam núcleos filhos, com um total de 4 células ao final do processo. Se nós formos comparar a mitose e a meiose, nós vamos perceber que há diferenças entre elas. Por exemplo, na mitose, você tem uma determinada quantidade de cromossomos, vamos dizer um número diploide, né? Que nós vamos definir aqui como 2n igual a 6. Então, esses cromossomos se duplicam, né, na fase da intérfase, e durante o processo da mitose, as cromátides irmãs desses 6 cromossomos são separados, ficando uma cópia para cada célula filha. Então, as células filhas são exatamente iguais à célula mãe. Já na meiose, considerando o mesmo número de cromossomos, ou seja, 2n igual a 6, os cromossomos passam pelo processo da duplicação, porém ocorre uma troca de segmentos que é chamado de crossing over. Essa troca de segmentos faz com que as cromátides entre os cromossomos, entre os pares de cromossomos sejam diferentes, porque ocorreu uma troca, então ocorreu aqui uma variação na composição desses cromossomos. Ao final, ao invés dos cromossomos na metáfase 1 se colocarem na porção mediana da célula, um ao lado, um atrás, em cima do outro, né? Nós vamos ter aqui a configuração de cromossomos homólogos pareados um ao lado do outro. Então, nós vamos ter, na primeira divisão, a separação dos cromossomos homólogos e não a separação das cromátides. Depois da separação dos cromossomos homólogos, ocorre a segunda divisão, na qual ocorre a separação das cromátides irmãs, resultando em 4 células diferentes. 4 células com um número reduzido pela metade de cromossomos. Então, vamos começar com a primeira fase da meiose, que é a prófase 1. A prófase 1 é a fase mais longa e complexa. E por ser complexa, ela é subdividida em 5 subfases: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e deciacinese. Há um macete ou uma dica para lembrar. Por exemplo, a frase linda zebra pastando durante o dia. Linda quer dizer leptópteno, zebra de zigóteno, P de pastando, né? Quer dizer paquíteno, durante o D significa diplóteno e dia de acinese. A primeira fase da prófase 1, que é o leptóteno, ocorre a condensação dos cromossomos e como eles já estão, apesar de eles já estarem duplicados,
eles aparecem como cromossomos simples, pois as cromátides irmãs estão ainda pouco condensadas e intimamente unidas por proteínas denominadas coesinas. Então, quando a gente observa no leptótero, né, na fase leptótero, os cromossomos eles já estão duplicados, porém eles estão tão próximos um do outro que eles parecem um só. Na fase do zigóteno, ocorre o emparelhamento dos cromossomos homólogos, né? Esse emparelhamento, ou seja, esse pareamento entre esses cromossomos é chamado de sinapse cromossômica. Aqui já ocorre o desaparecimento do nucleolo, né? Já começa a desaparecer, e nesse processo também forma-se uma estrutura denominada complexo sinaptenomênico, que une intimamente os cromossomos homólogos como se fosse um zíper. Na fase do paquíteno continua, né, a condensação dos cromossomos, que se tornam bem mais visíveis e mais condensados. E os cromossomos homólogos, nós já começamos a ver as cromátides irmãs, que antes estavam tão unidas que não eram possíveis de serem visualizadas individualmente. Já na fase de paquíteno, a gente consegue visualizar essas cromátides irmãs. Então, os cromossomos homólogos pareados um ao lado do outro, eles formam uma tétrade, né? Porque os cromossomos vão estar tão um ao lado do outro que é como se a gente visse um cromossomo só com quatro braços, né? Aí, nesse caso, é na fase de paquíteno que ocorre a quebra das cromátides dos cromossomos homólogos e a troca e consequente reparação dessa quebra. Esse processo é chamado de crossing over ou permutação. Então, o crossing over é quando você tem um pareamento dos cromossomos homólogos e os cromossomos trocam segmentos entre si, né? A mesma região, tá, de um e outro é quebrada e simplesmente eles trocam de bracinhos, tá? Essas regiões onde ocorrem a troca, né, eles se aproximam, se tocam e aí ocorre a quebra e, consequentemente, colagem, né, dessa reestruturação dessa zona de quebra com as devidas partes trocadas. Então, essa região em que ocorre essa quebra é chamada de quiasma. Um par de cromossomos homólogos pode apresentar de um a vários quiasmas, ou seja, você pode ter quebras sucessivas de segmentos, um ao lado do outro, de forma que os cromossomos homólogos começam a ter mosaicos, né, de pedaços de cromátides, umas diferentes das outras. Mas, atenção, essa quebra, esse crossing over, só ocorre entre cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos que pertencem ao mesmo par. Já na fase de diplóteno, ocorre a separação dos cromossomos homólogos após o crossing over, e aí percebe-se bem perfeitamente aonde ocorreu os quiasmas, né? Então, na hora que eles estão se separando, que a gente consegue verificar as regiões onde ocorreu a troca. E na diacinese, os cromossomos permanecem unidos apenas pelos quiasmas, e à medida que eles se separam, esses quiasmas eles vão se deslizando da região de quebra até a região terminal. Ao final dessa fase, o nucleolo e a carioteca já estão totalmente desfeitos, né? E aí os cromossomos homólogos eles se espalham pelo citoplasma. Nesse caso, tem-se fim a prófase 1. Então, vendo a sequência, né, aqui a condensação dos cromossomos, eles vão se tornando mais condensados. Os cromossomos homólogos se pareiam, né, no paquíteno e trocam segmentos. E nas fases seguintes, no diplóteno e na diacinese, a gente consegue ver perfeitamente onde ocorreu essa troca pela visualização das regiões de troca, que são os quiasmas. Então, fazendo uma análise aqui, né, da prófase, ocorre aqui o pareamento, né, dos cromossomos. Eles se juntam, né, e aí ocorre o crossing over, que é a troca de segmentos.
E após a troca de segmentos, a prófase 1 termina com a ligeira separação dos cromossomos homólogos. Da mesma forma como ocorre na mitose, ocorre a duplicação, durante a prófase 1, ocorre a duplicação do centríolo. Então, os centríolos vão se dirigir para polos opostos e já formando o fuso mitótico. E, como a gente viu na mitose, esse fuso mitótico ele é constituído pelos microtúbulos que vão crescendo e vão se ligando aos cinetócoros presentes, né, nos centrômeros de cada cromátide. Após a prófase 1, tem início a metáfase 1 da primeira divisão meiótica. Os cromossomos homólogos, emparelhados, eles vão se dispor lado a lado e não um embaixo do outro, como ocorre na mitose. Os microtúbulos, nesse momento, prendem-se ao centrômero. Lembrando que aqui, pessoal, esses cromossomos, eles se dispõem de forma aleatória. Então, você tem os pares se dispondo na região equatorial e eles também se dispõem de forma aleatória, ou seja, eu posso ter esse cromossomo desse lado e esse cromossomo amarelo desse outro lado, como ou o verde desse lado e o amarelo desse lado. Tá? Então, a disposição desses cromossomos ocorre de forma independente, tá? Uma segregação aleatória. A anáfase 1 ocorre quando os cromossomos homólogos são separados e puxados, né, pelos microtúbulos que fazem parte do fuso mitótico de cada um dos centríolos. A telófase tem início quando, após os cromossomos homólogos separados, ocorre a restauração da carioteca. O fuso meiótico se desfaz, né? O fuso os microtúbulos se desfazem, e aí o nucleolo e a carioteca reaparecem. Aqui nesse caso, as células, os núcleos, cada um deles irá para uma célula filha. E a citocinese ocorre após a separação das duas células filhas. Então, a citocinese é o processo da separação em duas células filhas. Então, fazendo aqui um resumo, né? A metáfase é a segregação independente dos cromossomos homólogos, né? Que se dispõe na região equatorial da célula. A anáfase é a separação dos cromossomos homólogos para polos opostos. A telófase é a restauração da carioteca, do nucleolo, e a pré-separação em duas células filhas. E, nesse caso aqui, demonstrando o que seria a segregação independente que ocorre lá na metáfase 1. Ou seja, eu tenho os cromossomos homólogos pareados e eles podem se dispor ou de forma ordenada ou de forma misturada, tá? Então, isso aqui é chamado de segregação independente dos homólogos. A meiose 2 é semelhante à mitose. Novamente, a célula entra rapidamente, tá, em uma pré-prófase, na qual ela se descondensa e novamente se condensa. As duas células filhas, né, resultantes da prófase da meiose 1, entram simultaneamente em prófase 2, os cromossomos voltam a se condensar, o nucleolo e a carioteca desaparecem. Na metáfase 2, os cromossomos associam-se ao fuso acromático novamente, alinhando-se no plano equatorial da célula. A anáfase 2, os microtúbulos puxam as cromátides irmãs, separando-as e levando-as para polos opostos. E na telófase 2, ocorre o descondensamento dos cromossomos e o reaparecimento do nucleolo e da carioteca, tal como acontece na mitose. A citocinese, que é a fase final da meiose 2, é quando ocorre a divisão de cada uma das células resultantes da meiose 1. Então, ao final da citocinese 2, você vai ter formação de 4 células filhas totalmente diferentes da primeira célula original.
Então, a prófase 2, depois que termina a citocinese da meiose 1, a prófase 2 tem novamente a ligação dos cromossomos com o fuso acromático, né, com os microtúbulos do fuso acromático. Na metáfase, os cromossomos eles se alinham na região mediana da célula e se ligam aos microtúbulos. Na anáfase, as cromátides agora sim são separadas e cada uma das partes são levadas para polos opostos pelos microtúbulos. E ao final nós temos 4 células filhas totalmente diferentes uma das outras. Essa diferença ela é resultante do crossing over, que faz com que eu tenha uma variedade de cromossomos com partes diferentes, e também em decorrência da segregação independente dos homólogos. Isso faz com que as células gaméticas, né, que são produzidas por meio desse processo da meiose, sejam cada uma delas diferente uma da outra. Então, aqui o esquema da meiose formado pela prófase, né, 1, que é composto de 5 fases, leptóquio, zigótio, paquítono, diplótono e diacinese, e a metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Após isso, nós teríamos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. As diferenças entre um grupo e outro, né, entre um processo e outro, é que a mitose você vai ter, ela vai ocorrer apenas em células do corpo, em células somáticas, enquanto que a meiose ela é justamente o processo que dá origem às células sexuais. As células gaméticas, óvulo e espermatozoide, por exemplo, na espécie humana. Ou seja, é o meio na qual são fabricados as células que vão participar da reprodução sexuada, os gametas. Na mitose, no final, você tem 2 células filhas exatamente iguais à célula-mãe. Na meiose, você tem 4 células diferentes, 4 células filhas diferentes entre si e da célula-mãe. No caso da mitose, uma célula diploide sempre vai originar 2 células diploides, assim como uma célula haploide sempre vai originar 2 células haploides. Já na meiose, esse número ele é reduzido à metade. Então, uma célula diploide vai dar origem a 4 células haploides. A célula que sofre mitose pode ser tanto diploide quanto haploide, enquanto que a célula que sofre meiose é sempre diploide. A informação genética contida na mitose, nas células filhas, é idêntica à da célula-mãe, enquanto que a informação genética das células filhas na meiose é diferente entre si e da célula-mãe. A quantidade de DNA na mitose na mitose, a quantidade de DNA das células filhas é metade do da célula-mãe. A quantidade de DNA das células filhas é a 4ª parte da célula-mãe, no caso da meiose. Não há emparelhamento de cromossomos homólogos, nem crossing over na mitose. E já na meiose, você vai ter o emparelhamento dos homólogos e também o crossing over. Na mitose, não há formação de tétradres cromatídicas, ou seja, um cromossomo aparentando ter 4 braços, enquanto na meiose você tem aquele fenômeno na qual o cromossomo está os homólogos estão tão perto uns dos outros, né, um do outro, que eles aparentam ser apenas um único cromossomo com 4 cromáticos. Na mitose não se tem a formação de quiasmas, enquanto que na meiose tem a ocorrência de quiasmas. Na mitose, o centrômero ele se divide na anáfase. E na meiose, o centrômero só vai se dividir na anáfase 2, né, que é a fase da meiose 2. Na mitose, a anáfase, os centrômeros dividem-se e sobe aos polos um cromatídeo de todos os cromossomos. No caso da anáfase 1, os centrômeros não se dividem e os cromátides irmãs não se separam. Na mitose, ocorre apenas uma divisão, enquanto que na meiose ocorre 2 divisões. Na metáfase, os cromossomos colocam-se em placa equatorial independente uns dos outros, né? No caso da mitose. O plano equatorial é definido pelos centrômeros de todos os cromossomos. E já na meiose, os cromossomos colocam-se em pares na metáfase 1, no plano equatorial, mas eles se segregam de forma independente uma da outra.
E é isso, pessoal. Até mais.